Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Enquanto escutamos o refrão desse canto, nos assentando, e você vai pedindo ao Espírito Santo que te ajude a não trair o Senhor Jesus. Hoje nós celebramos a festa do Padre Pio, que carregou durante 50 anos no seu corpo as marcas de Jesus. E foi lembrando de uma visão que ele teve, de uma procissão de homens e mulheres, sacerdotes, bispos, uma multidão de leigos, que traíram o Senhor. Foi uma das visões mais fortes que teve o Padre Pio. E é por isso que nessa noite nós queremos pedir ao Espírito Santo que nos recorde, nos alerte, que a traição continuará, infelizmente, até a volta do Senhor. E que na tua liberdade, você pode trair o Senhor e abandoná-lo. Sede atentos, os 4 evangelhos, os 4, Marcos, Mateus, Lucas e João, falam da traição de Judas. Significa que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, meditavam muito, mas muito, sobre a traição de Judas. Que era uma das colunas da igreja. E foi escolhido pelo Senhor
a dedo, porque o Senhor passou a noite toda em oração. E diz o Evangelho que o Senhor depois chamou os que Ele quis. Então, claro, Judas não nasceu traidor. Quando o Senhor o chamou, Judas não era um traidor. Mas meditando a vida de Judas Iscariotes, nós vemos o mistério da liberdade que nós temos. Preste atenção. Eu tenho a minha liberdade, você tem a sua. E se você não estiver em comunhão com o Senhor, você pode trair Jesus. Mesmo talvez com tanto tempo, estando na igreja, escutando o Evangelho, você pode trair o Senhor. E durante a paixão do Senhor Jesus, entre luzes e sombras, a sombra mais forte é a traição de Judas. Proclamo para você o Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 10 e 11. Guarde, Marcos, capítulo 14, verso 11, 10 e 11. Está escrito: Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. Judas, livremente, foi ter como sumos sacerdotes para entregar Jesus. A essa notícia, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. Você sabe, você se recorda que Judas vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Já prefigurada por José no Egito, que foi vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata, o Senhor foi vendido por 30 moedas de prata. Valor de um escravo. Diz o Evangelho, a essa notícia, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro, e Judas procurava, aí que está o versículo mais importante, e Judas procurava como entregá-lo no momento oportuno. Você percebe como Judas foi maturando isso, foi maturando pouco a pouco no seu coração, e ele vivia com o Senhor. Tanto é verdade que exatamente numa noite como esta, numa quinta-feira à noite, no jardim do Getsemane, onde eles se reuniam tantas vezes para oração, foi nesse lugar, nesse jardim, que Judas levou os guardas, beijou o Senhor e o entregou. Escuta, essa oportunidade que diz o Evangelho, Judas procurava uma oportunidade para entregar o Senhor.
Escuta, não veja Judas como um predestinado, como alguém que estava predestinado a fazer o que fez. Claro que não. Judas tinha a sua liberdade. Tanto é verdade que na noite da ceia mística, quando o Senhor entrega o seu corpo e o seu sangue, os 12 perguntam: Senhor, será eu traidor? Serei eu, serei eu, serei eu. E cada um vai se perguntando e pergunta ao Senhor: eu serei o teu traidor? Será eu que vou te trair? Serei eu que vou te trair? Para dizer que eu e você estamos nesse caminho perigoso de trair o Senhor Jesus. Mas aquela pergunta: por que que o Senhor guardou em silêncio? Mesmo o Senhor sabendo que o coração de Judas estava se tornando vazio, duro, insensível, o Senhor guardou Judas até o fim. Tanto é verdade que na noite do Getsemane, na mesma noite que Judas beija a face do Senhor para entregá-lo, o Senhor o chama de amigo. Meu amigo, você é meu amigo. Por que que Judas traiu Jesus? O Evangelho deixa claro um dos fundamentos profundos: o dinheiro. Judas era o que guardava a bolsa de dinheiro, e quando você se lembra, ele estava em Betânia, e Maria derrama um perfume precioso nos pés do Senhor. Ele diz: por que que você não guarda esse perfume? Porque esse desperdício? E ele já tinha no coração esse apego. E você pode se lembrar que o Senhor Jesus disse: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é um Deus. O dinheiro é mentiroso. Ele te promete poder. Então eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu realizo o que eu quero. Mentira. Mentira dos demônios. Porque se torna o teu Deus. Judas, na sua liberdade, vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. Outro fundamento que o Evangelho nos fala, que você pode meditar: o que estava acontecendo? Judas foi perdendo a admiração por Jesus. Atento ao que eu estou falando agora. Judas vai perdendo a admiração pelo Senhor. Eu pensei que o Messias seria diferente. Eu pensei que o Messias seria como um zelota, alguém que fosse lutar contra os romanos, fosse matar os romanos e devolver a nós a majestade e o império. E quando ele vê o Senhor humilde, o Senhor que lava os pés, o Senhor que promete morrer na cruz, o que acontece? Judas começa a ter uma decepção com o Senhor. E você sabe disso, quando você na tua vida cristã começa a se decepcionar com o Senhor, você começa a ter decepção, e teu coração começa a ficar duro, teu coração começa a ficar insensível, e você começa: por que, Senhor? Mas por que, Senhor? Por que isso na minha vida? Por que isso? Por que isso na minha família? Por que está acontecendo isso na minha casa? E você começa a guardar mágoa do Senhor, ressentimento do Senhor, você começa a se afastar do Senhor. Qual é o teu caminho final? Trair Jesus.
abandonar o Senhor. Talvez, disfarçadamente, abandonando os mistérios do Senhor, buscando outros deuses, traindo o Senhor, traindo o senhorio de Jesus. Jesus não é mais o Senhor da sua vida. E eu repito, no Espiritismo, Jesus não é o Senhor da sua vida. Na maçonaria, Jesus não é o Senhor da sua vida. Qualquer seita que negue o senhorio de Jesus, Ele não é o Senhor da sua vida. Você está traindo o Senhor. Esposo, quando você trai a tua esposa. Esposa, quando você trai o teu esposo, você está traindo o Senhor Jesus. Escuta o que eu estou falando. Quando você trai a tua esposa, quando você trai o teu esposo, você está traindo o Senhor Jesus. Está claro isto? Você é um traidor. Você é uma traidora do Senhor Jesus. Assim aconteceu com Judas. Dia a dia, convivendo com o Senhor, mas dentro dele, o coração foi esfriando. O coração foi esfriando. Ele não via mais o senhorio de Jesus na vida dele. Ele começou a duvidar que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Filho de Deus. E ele foi levado à tentação. E vendeu o Senhor. Eu me lembro, eu tive a alegria de morar quase 2 anos em Getsemane. E quantas noites eu fui na gruta, que diz a tradição, o local onde Judas beijou o Senhor Jesus. Era o mesmo lugar que Nicodemos ia à noite encontrar o Senhor. O mesmo lugar. O Getsemane, onde Judas beijou Jesus, era um local de intimidade dos 12, um local secreto. Entenderam isso? Um local de amizade, de amigos. Ali o Senhor passava a noite, ali o Senhor passava a noite em oração com eles, ali o Senhor dormia ao lado deles. Era um local de oração, um local secreto. Mas o que Judas fez? Atenção ao que eu vou dizer agora. O que ele fez? Ele abriu a porta por dentro. A pior traição é nós que estamos dentro da igreja, dentro do Senhor, do mistério do Senhor, que conhecemos o Senhor. Eu não estou pregando para os ateus, eu estou falando para você que crê em Jesus, para você que diz amar o Senhor, para você que se diz fazer parte da igreja do Senhor. Judas abriu a porta por dentro, porque ele era um dos 12. Não foi por fora, entenderam isso? Por dentro. E ele levou os guardas até o local secreto, até o jardim secreto, chamado Getsemane, em hebraico, lugar onde se pisa a oliva. Getsemane significa, isso daqui, pega meus pés aqui, olha. Getsemane, onde se pisa nos azeites, na azeitona, se pisa, até sair o óleo. Isso significa Getsemane. Por isso o Senhor ali derramou o seu sangue. Diz o Evangelho de Lucas que o Senhor derramou sangue pela sua face, e o sangue caía por terra. Getsemane. E Judas, na sua liberdade, ele traiu o Senhor. Porque os sacerdotes, os doutores da lei, tinham medo de prender Jesus em público. Porque a multidão estava sempre ao lado do Senhor. Então eles precisavam de um local secreto para prender o Senhor.
Claro, Judas não é o único responsável pela paixão e pela morte do Senhor. Claro que ele não é o único responsável. Outros também foram. Como eu e você hoje podemos ser responsáveis pela paixão do Senhor. Se você trai o Senhor, Judas, esse foi o pecado profundo dele. Abriu a porta por dentro. Para que você entenda, ele arrebentou a barca da igreja por dentro. Por dentro, essa é a pior ferida da igreja, quando você arrebenta por dentro, quando você fere por dentro. E assim fez Judas. Ele tornou possível a prisão do Senhor. Na sua liberdade. Depois que o Senhor foi preso, Judas volta com as moedas. Escuta, porque Judas não tinha percepção que a entrega do Senhor pudesse chegar aonde chegou. Judas não imaginava que iam matar Jesus. Por isso, a igreja não coloca Judas no inferno. Aliás, a igreja não coloca ninguém no inferno. Ela canoniza, ela coloca a glória do céu, mas nós não podemos julgar a ninguém. Escuta isso quando você se arvora em julgar as pessoas. Eu volto ao Senhor Jesus que guardou a vida de Judas até o fim. O Senhor guardou. Que lindo foi o Senhor Jesus. Que lindo, Ele foi guardando Judas até o fim, até o último momento da vida dele. Ele guardou Judas, Ele esperava a volta de Judas. Ele guardou Judas até o fim da sua vida. Que lindo, Senhor Jesus. E o chama de amigo na última noite da sua vida. Meu amigo, com um beijo você me trai, meu amigo. Eu te amo, eu te escolhi. Sem o Senhor Jesus, a vida de Judas perdeu sentido. Quando Judas percebeu tudo que o Senhor começou a sofrer, o que ele fez? Eis o grande pecado dele, ele não acreditou na misericórdia do Senhor. Escuta, você que é presunçoso, a presunção é um pecado terrível. Você que não acredita no perdão do Senhor, você que não acredita na misericórdia do Senhor. Quantas pessoas vão se confessar, mas não têm a alegria do arrependimento, não acreditam na misericórdia do Senhor. Vão buscar um sacerdote como se busca um psicólogo, só para tirar um peso de consciência. Ora, o sacramento da confissão não vem da psicologia, com todo respeito a essa ciência. O sacramento da confissão vem do sangue do Senhor, vem da misericórdia do Senhor, vem do amor profundo do Senhor que salva. Judas não acreditou na misericórdia do Senhor por aquilo que ele havia feito. E o que ele fez? Diz o Evangelho, foi tirar a sua vida. Porque sem Jesus, a sua vida perdeu sentido. Mesmo comprando um campo, até hoje está lá, ao lado do Vale do Cedron. O campo que Judas comprou hoje é um mosteiro ortodoxo, está lá
a Saldemar. Até escrevi aqui, em hebraico, se diz, a Caldemak, campo de sangue, que ele comprou, ou compraram com o dinheiro, que ele vendeu ao Senhor, até hoje está lá. Do Monte das Oliveiras, você enxerga todinho o campo de sangue, esse campo que eu acabei de citar. Hoje, repito, um mosteiro ortodoxo, e você pode visitar ali, a terra que Judas adquiriu. Mas o que adianta o dinheiro, do que adianta o poder? Eu digo para você hoje, você que pauta a sua vida no poder, você que fica traindo o Senhor, lá no profundo do seu coração vai traindo, porque você não obedece, porque você trai tua família, porque você trai a você mesmo, porque você trai o Evangelho do Senhor, porque você não busca o Senhor. E eu quero dizer aqui, da maravilhosa presença do Senhor, tão sublime sacramento, quanto que o Senhor é traído hoje, com o seu corpo e o seu sangue, quanto que o Senhor é pisado, quanto que o Senhor é maltratado, quanto que o Senhor é abandonado, quanto que o Senhor é vomitado, pelos que se dizem cristãos. Quanto que o Senhor é vendido? Me recordo que há anos atrás, a hóstia pura, santa e imaculada, era vendida para seitas satânicas. Há anos atrás isso, por 200 euros. Há anos atrás na Europa, anos atrás. O Senhor continua sendo vendido, continua sendo traído. E diz o Evangelho que quando Judas traiu o Senhor, o demônio entrou nele. O demônio entrou nele, não que ele ficou possesso, porque ele tinha a sua liberdade, mas o demônio realizou o que ele queria, entrou no coração de Judas, e diz o Evangelho, era noite, e Judas saiu na noite, e foi trair o Senhor, e foi vender o Senhor. E eu repito, ele era um dos 12 amados pelo Senhor, como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, era um dos 12 amados pelo Senhor, mas traiu o Senhor. Eu quero dizer a você essa noite, sede atento, sede vigilante, porque você pode trair o Senhor, se você se afastar dEle, você pode morrer traindo o Senhor, se você se afastar dEle. Cuidado com a tua religiosidade somente. Eu sou um homem religioso, eu sou uma mulher religiosa. Cuidado, cuidado, porque você pode trair o Senhor, se você não tem experiência profunda com o Senhor Jesus. E mesmo tendo essa experiência profunda com o Senhor Jesus, você tem que estar atento para não trair o Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, vigia sobre a tua conduta, vigia sobre a tua conduta. Você pode trair o Senhor por dinheiro, você pode ter dinheiro como idolatria, você pode vender o Senhor como tantos fazem hoje. Jesus é um comércio, o nome de Jesus é comércio, a vida de Jesus é comércio. É como diz o apóstolo Paulo, somente para encher os seus ventres. Tudo é dinheiro, tudo é poder, um poder religioso, um dinheiro fundamentado só em religiosidade. Uma feira em cima do nome de Jesus, em cima dos mistérios de Jesus, em cima daquilo que o Senhor deseja para a tua vida. Então é um basta a tudo isso. Você precisa entender que é a vida do Senhor Jesus que tem que estar em você. E você pode, infelizmente, trair o Senhor, se você não estiver atento. Senhor Jesus, nós queremos te adorar nessa noite.
Nós queremos nos preparar para te receber com teu corpo, sangue, alma e divindade. Vem, Senhor Jesus. Vai ficando de pé e vai orando comigo. Repete comigo: o mistério de Judas pode estar em meu coração quando eu não permaneço com o Senhor. Porque Judas foi tramando a traição do Senhor. Foram meses e meses que ele foi maquinando no seu coração até trair o Senhor. Então, Senhor Jesus, nessa noite eu quero o Espírito Santo na minha vida. Senhor Jesus, eu quero a força do Espírito Santo. Eu não quero trair a tua esposa, a igreja. Eu não quero trair a tua carne e o teu sangue. Eu não quero trair os teus sacramentos. Eu não quero trair a minha esposa e meu esposo, meu filho, a minha filha. Porque traindo a minha família, eu estou traindo a ti, Senhor Jesus. Eu sou um homem covarde, eu sou uma mulher covarde. Senhor, eu não quero julgar a ninguém, nem a Judas. Só o Senhor sabe do coração dele. O Senhor disse na cruz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. E se essa palavra também foi para Judas, você não pode julgar ninguém. Escutou isso? Você não tem o direito de julgar ninguém. Você não tem direito de dizer que ninguém está no inferno, como infelizmente falam esses protestantes fanáticos, que se acham no céu e jogam todos no inferno. Não é assim. Você não tem o direito de julgar a ninguém. Guarda o teu coração no Senhor. E lembra-te dessa noite: Judas traiu o Senhor, e a traição de Judas continuará até a volta gloriosa do Senhor. Que você não caia nessa tentação, que você não ceda a essa provação de trair o Senhor Jesus. Te peço, Senhor, essa graça, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.